Ruanda e sua economia. Saiba por que Ruanda pode se tornar a nova Singapura. Quando se fala no continente africano, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é pobreza e fome. E quando falamos do país Ruanda, logo lembra-se do massacre de 1994. O que você não sabe é que Ruanda é um modelo de país africano, pois 25 anos depois do genocídio que exterminou cerca de 800 mil dos seus 7 milhões de habitantes, Ruanda está se reerguendo muito rápido comparado com os outros países que também passaram por guerras. A escritora Scholastic Mukasonga, que perdeu praticamente toda a família, afirma: "O renascimento de Ruanda após a tragédia do genocídio espanta o mundo. Ruanda se tornou um modelo para os países africanos." O visitante constata o desenvolvimento econômico, a luta implacável contra a corrupção, o lugar que as mulheres têm, a segurança que reina em Kigali, a capital, leva as grandes empresas a estabelecerem lá suas sedes. Ruanda sonha ser a pequena Singapura africana. Com a população jovem, onde 60% possui menos de 30 anos e um dos parlamentos mais femininos do mundo, com cerca de 64% de mulheres da Câmara, 40% no Senado, o que é de se admirar, visto que o país há muito tempo é governado apenas por homens. Assim, a população vem crescendo cerca de 2,5% anual, sendo que no último censo de 2015, Ruanda possuía uma população de 11.262.564 habitantes. Admirados pela sua organização, é conhecido também pelo país das 1000 montanhas. A economia de Ruanda vem crescendo cerca de 6% a 8% ao ano nos últimos 15 anos. Não é de se admirar que Ruanda possa se tornar a nova Singapura da África. Com um crescimento acelerado, Ruanda passa por uma transição de um país arrasado para uma potência local, tentando deixar para trás o ano de 1994, onde no dia 6 de abril, o avião do presidente Hutu, Juvenal Habyarimana, foi derrubado como uma forma de extermínio aos Tutsis, etnia minoritária que já governava o país desde o século XVIII até 1959, então foi colocado em prática. Nessa luta entre os povos Hutus e Tutsis, os maiores do país, grupos de assassinos armados com facões e machetes tomaram as ruas, incitados pelo novo governo. Estima-se que 3 em 4 Tutsis, entre homens, mulheres e crianças, foram massacrados em 100 dias, além de 30 mil Hutus moderados. Segundo relatos e fotos, os corpos ficavam amontoados em igrejas, escolas e hospitais, ou deixados nas ruas. Chocaram o mundo. O que gerou muita revolta na população de Ruanda é que, em vez de intervir, a ONU retirou 90% de seus 2,5 mil homens do país logo após o início do genocídio. Além disso, o genocídio provocou uma fuga em massa dos Tutsis para os países vizinhos. Com as milícias Hutus avançando contra os vilarejos, não havia outra alternativa. As pessoas eram assassinadas dentro de suas próprias casas. O massacre só teve fim em julho de 1994, quando o exército rebelde Tutsi, comandado por Paul Kagame, tomou Ruanda e instituiu um novo governo. A professora de História da África e diretora do Centro de Estudos Africanos da USP, Leila Leite, afirma que ignorou-se o objetivo político de manutenção do poder pelos Hutus, neutralizando o conflito ao defini-lo como tribal, como raízes de ódios ancestrais e por isso quase impossível de ser resolvido. Políticas de reconciliação em esforço de reconstrução do país existem até hoje. Desde 1994 é vetada a diferenciação entre Hutus e Tutsis, carimbada nas células de identidade a partir de 1926 pelos colonizadores belgas, e a Constituição de 2003 proíbe a apologia e a negação do genocídio. Grupos de apoio e assassinos e sobreviventes promoviam, até pouco tempo atrás, sessões públicas de perdão. Até hoje, nas escolas, cursos sobre genocídio são incorporados ao currículo nacional, desde o ensino secundário até as universidades. Apesar de não haver uma só família que não tenha vivido os horrores de 1994 de um ou outro lado, ficando nítido o quanto a briga e o preconceito entre etnias pode gerar consequências enormes para uma população para as gerações seguintes.
O lado bom desses esforços de reconciliação é que está chegando às novas gerações. Uma ruandesa que mora no Brasil desde os 3 anos, Aksana Uimana, de 25 anos, diz que as pessoas simplesmente são o que são. Hutus, Tutsis, não tem diferença. Para o ruandês, ele é apenas isso. Ruandês. Atualmente, 90% dos ruandeses são agricultores de subsistência, onde o cultivo de café, chá, sorgo, feijão e banana é predominante. O país conseguiu avanços na saúde, educação e redução de pobreza. Passou a escala acima do ranking de facilidades de negócios do Banco Mundial. Além da fonte de renda vindo da agricultura, Ruanda conta com o turismo, sendo muito conhecido por ser o país das 1000 montanhas, devido ser uma região montanhosa, e pela terra dos gorilas, mas Ruanda tem muito a oferecer. Pontos turísticos a serem conhecidos. O primeiro lugar na lista de mais visitados em Ruanda está o Parque dos Vulcões e seus gorilas. Não tem como negar, esse ainda é um dos principais pontos turísticos, devido Ruanda ser um dos 3 lugares onde ainda é possível observar alguns dos 880 gorilas que vivem nas montanhas que ainda restam no mundo. O Parque dos Vulcões é um dos mais antigos de toda a África, por isso as visitas só podem ser feitas com guias, sendo que os grupos são de no máximo 8 pessoas, ou seja, você poderá aproveitar o passeio com calma e tranquilidade. Os outros países que oferecem a mesma oportunidade, Uganda e República Democrática do Congo, são mais instáveis em termos de segurança. Além disso, o trekking que leva até os melhores pontos de observação é bem mais puxado. A fauna do Parque Nacional de Akagera é o lar de diversos elefantes e de uma das maiores populações de hipopótamos da África Oriental. Às 2 horas de Kigali, a capital de Ruanda, esse é um dos lugares mais espetaculares de a ser visitado. Muitos visitantes relatam que, de todos os safaris da África, as melhores observações da fauna local foram em Akagera. Além dos elefantes e hipopótamos, também é possível ver zebras correndo e desfrutando dos espaços abertos de estepe ao longo da área. Em 1986, o parque recebeu 6 girafas Maasai do Quênia, como forma de experimentar se a espécie se adaptaria ao local. Deu certo! Hoje, mais de 70 girafas vivem em Akagera, sem contar com as mais de 500 espécies diferentes de aves. Outro ponto turístico é a própria capital, Kigali. Visitar um país que está renascendo há pouco tempo depois de uma guerra é uma experiência muito boa, pois a cidade está sempre em movimento e segue rumo à modernidade, com muitos cafés, restaurantes e prédios modernos. Exemplo disso é a Biblioteca Pública de Kigali, a primeira inaugurada em todo o país. Qualquer um pode desfrutar da incrível vista da região em um café localizado no topo do prédio que abriga a biblioteca. Já no Instituto de Artes, é possível fazer uma aula de Yego Yoga, uma modalidade inventada no país. Além disso, há espaços de música e cinema pelo município, mas um dos atrativos do país que mexe com nossos sentimentos de outra forma é a culinária ruandesa. Alguns restaurantes investem na mistura de elementos tradicionais da região, como sambaza, um peixe local, e uruagawa, uma cerveja de banana fermentada, com métodos de preparo da culinária moderna. E para finalizar, um dos motivos que tem mais levado turistas para Ruanda é a segurança. O único cuidado que se deve tomar é em relação às fronteiras do país com a República Democrática do Congo e o Burundi. Mas fora isso, os relatos são de um índice baixo de violência. Não é de se admirar que ronda rumores de que, mesmo com um desempenho econômico aparentemente incrível, sobre o qual boa parte da reputação de Ruanda foi construída, está sendo questionado. David Himbara, antigo assessor econômico de Kagame e hoje exilado no Canadá, segundo ele porque teme sua vida, afirma que os números quanto ao crescimento e à pobreza do país foram manipulados. Acredita-se que os reais dados sejam que mais de 57% da população vive abaixo da linha da pobreza, com menos de 1,25 dólares por dia, e cerca de 40% é subnutrida. Mas o que não podemos negar é que Ruanda é realmente um país lindo a ser visitado. Dessa forma, com um avanço econômico crescente, uma população com mais expectativa de vida, Ruanda segue tentando deixar para trás um passado recente muito triste, encantando seus visitantes. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Vou ficando por aqui, mas nos vemos nos próximos vídeos.